Boa noite, mais uma vez para o nosso encontro e vamos iniciar falando com o nosso Senhor Jesus para que Ele possa estar nos abençoando em mais essa reflexão, para que suas palavras, as palavras do Evangelho, sejam como lenitivos para as nossas almas. Então, hoje nós vamos falar um texto bem interessante, que fala da conta da vida. Então vamos lá. Quando Levino completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe os amigos, festejou a data com grande alegria. No íntimo, a bondosa senhora estava triste e muito preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando tempo e negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava bons conselhos e inclinava-se para o desfiladeiro do vício. Nesta noite, a abnegada mãe orou suplicando a Jesus que o encaminhasse à elevação moral. Confiou ao céu, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida do jovem. As orações da devotada criatura foram ouvidas. No alto, porque, Levino, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir largo documento na mão. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a quem deveria a surpresa de semelhante visita. O emissário respondeu: Meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço regalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos que 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se às do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disto, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações do teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela do teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais? E que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sob forte espanto, acordou. Amanhecera. O sol de ouro, como quem cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levino escapou da cama, correu até a genitora e exclamou: Mãezinha, arranje-me serviço. Oh, meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo. Que alegria! Como eu estou contente! O que aconteceu? E o rapaz, preocupado, informou: Nesta noite passada, eu vi a conta da vida. Daí em diante, converteu-se Levino num homem honrado e útil. Pois é, a conta da vida, né? Deu pra gente ter uma noção aqui. A conta da vida são as cobranças, né? Porque Deus, Ele dá a vida, Ele nos dá a oportunidade da gente reencarnar. Então é necessário que a gente cumpra com o prometido quando a gente estava no mundo espiritual. Então essa conta da vida, ela vem, tanto para quem faz, quanto para quem não faz. Então é melhor que a gente faça, né? Tome consciência dos projetos que temos que desenvolver
né? E busquemos. Então, a nossa reflexão vai ser sobre isso daqui. Então, os temas do evangelho que eu trouxe foram sobre a figueira, né? A parábola da figueira, que todo mundo já conhece, e sobre buscar e achareis, ajuda-te a ti mesmo, né? Então, nós vamos começar, eu peguei antes, né, das leis morais sobre a questão do trabalho, porque vai ser em cima da realização do trabalho, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele pergunta sobre a necessidade do trabalho, na 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Eles respondem, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, o trabalho, né, Deus nos deu o trabalho para que a gente, além de ser um meio onde nós podemos suprir as nossas necessidades materiais, no trabalho, nós compramos a roupa, nós compramos o alimento, nós construímos a casa. E assim as civilizações se fazem também, né? Porque nós precisamos do trabalho material para o desenvolvimento das civilizações. Então, o trabalho, ele nos sustenta e abastece as necessidades das nações. Na 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Os espíritos respondem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o trabalho material é necessidade para a nossa sobrevivência e bem-estar de todos, como também existem as ocupações morais, as espirituais, tão necessárias quanto as outras, ou muito mais, pelo aprimoramento de nossas almas. Então, não só existe o trabalho material, né? Nós também temos que imprimir as forças para a realização do trabalho espiritual, que é tão fundamental quanto o material. O material vai abastecer as nossas necessidades e o espiritual vai desenvolver as questões morais, as questões espirituais nossas, né? Deus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Isso está em Deuterônimos 8:3, né? Então ele já disse, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque a gente precisa das forças espirituais, a gente precisa também desenvolver esse lado espiritual para nós, porque é o lado espiritual que vai nos sustentar, para que nós possamos desenvolver, né, as nossas potencialidades, porque daí no trabalho, na realização do trabalho é onde nós vamos desenvolver a inteligência, porque é a inteligência que vai nos impulsionar para a lei do progresso, né? E justamente na divisão daquilo tudo que a gente aprendeu para realizar as coisas para o bem comum. Isso faz com que a humanidade ela avance, né? Então tá, aí agora nós vamos entrar no capítulo 19, eu peguei a parábola para a gente fazer uma reflexãozinha sobre a parábola da figueira que secou. Ele está no capítulo 19, onde a fé transporta montanhas, né? E diz assim no item 8, quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti, fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passar pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que dissera Jesus e disse, mestre, olha a figueira que secou e que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com efeito, acontece. De Marcos, né? 11, 12 a 14. Muito bem, então nós vamos pegar aqui
a simbologia da figueira que secou, né? Ele passa, tem fome, vai lá, o que ele encontra? Ele encontra tudo seco, não era tempo de figo. Então, Jesus, né, ele usava toda uma simbologia para explicar as coisas, que é muito interessante, né? Então, o que representa a figueira? A figueira que secou são aquelas pessoas que têm condições de fazer o bem, mas elas não produzem. E isso é uma questão muito interessante para a gente refletir. São aquelas pessoas que mais brilho têm e funcionam como libertadores teóricos, né? Não tem aquelas pessoas que falam bonito, que pregam toda uma realização, cheio de ideias novas, grandes transformações para o mundo. E, na verdade, quando a gente vai ver, as suas atitudes nada condizem com aquilo que está sendo pregado, né? Por isso nós chamamos de libertadores teóricos, né? Usam a fala, falam bonito, mas na prática a gente sabe que eles não estão produzindo nada, né? Também aqueles que podem ser úteis não o são e muitas vezes por falta de vigilância e mesmo de fé verdadeira trazem teorias e reformas que nada nos acrescenta, né? Há um grande incentivo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e na verdade tudo aquilo que ele está tentando transformar daquela forma, nada tem de produtivo para a humanidade, é apenas mais um modismo que no fim acaba decepcionando as pessoas que os seguem, né? E, enfim, todo aquele tempo empregado de forma errônea deixaram de estar produzindo alguma coisa. Muito bem. Esses são as árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos, né? Toda frondosa, toda bonita, aquelas pessoas que pregam maravilhosamente, que vamos transformar o mundo. Mas, na verdade, quando você vai ver, nada daquilo tem proveito, certo? Tem a possibilidade do trabalho e não fazem, empregando mal o seu dia e as suas horas. Naturalmente, todas as vezes que empregamos mal o nosso tempo, deixamos de empregá-los bem, estamos sendo ingratos com as leis de Deus. Ingratos com tudo que nós recebemos, com todos que se esforçam para que eu viva. As vidas microscópicas que garantem nosso bem-estar em meio à natureza. Muito bem, então veja lá que o texto que nós lemos fala sobre a conta da vida. Essa conta chegará. Por quê? Porque nós recebemos a oportunidade, né? Então todo mundo aqui recebeu, que está no planeta Terra, recebeu a oportunidade de encarnar, né? Da reencarnação, para que nós possamos estar aqui produzindo melhorias, tanto para nós como para os que nos cercam. Você observe, nós podemos observar que, por exemplo, temos professores, tem os médicos, tem os enfermeiros, tem os advogados, tem todas as áreas, todos os serviços. Há uma diversidade muito grande. Então, cada um de nós deverá estar produzindo aonde nós estamos. Na nossa família, no nosso trabalho. Porque a conta da vida, ela chegará. E muitas vezes ela chega ainda nessa existência. E ainda bem que chega nessa existência. Porque às vezes é um chacoalhão danado que nos dá, né? Porque a gente às vezes pensa que está empregando bem as horas do nosso dia e na verdade a gente está enganando. Estamos nos enganando ao outro, né? Brincando de viver. Então, não. Nós temos que ser gratos com as oportunidades que Deus está nos dando. Porque senão nós seremos aquelas árvores, às vezes, tão frondosas, tão bonitas, mas baldas de ações, né? Fracas de ações. Não está produzindo nada. Então, a conta da vida vai chegar. Vai nos ser pedido contas, olha, o que fizeste nas horas dos teus dias?
O que fizeste com aquilo que prometeste quando estavas lá? Porque quando a gente vem para a terra, a gente promete mundos. Porque o arrependimento é grande quando a gente reconhece os nossos erros, os nossos defeitos, né? Então a gente, por graça, recebe essa oportunidade, então nós temos que fazer valer a força do trabalho. Porque é o movimento, é a ação, é o sentir, é o impulsionar-se para frente e para... Então, é sempre importante que a gente observe isso, como nós estamos pregando o nosso dia, né? Então, repetindo aqui, naturalmente, todas as vezes que empregamos mal o nosso tempo ou deixamos de empregá-los bem, estamos sendo ingratos com as leis divinas, ingratos com tudo que recebemos, com todos os que se esforçam para que eu viva. As vidas microscópicas que garantem bem o meu bem-estar em meio à natureza. Se observarmos nosso corpo, que funciona impecavelmente para que eu desempenhe minhas funções aqui na Terra. Então veja, nada na natureza está parado. Nada. O universo está em movimento. Tudo na nossa vida está em movimento. Porque tudo está se transformando. Então, por que eu, que recebo, que sou o ser mais dotado de inteligência na natureza, por que eu vou viver parado, esperando as coisas caírem do céu? Nós não podemos fazer isso com Deus, com Jesus, que nos ama tanto, que tanto zelo tem por nós. Então é importante que a gente observe se a gente não está ficando muito parado, deixando de realizar a grande obra da vida, que é o caminhar, que é o fazer valer a oportunidade da reencarnação. E o como? Como que eu faço fazer valer? Transformando, melhorando, me ajudando, ajudando o próximo. Não medindo esforços para que eu trabalhe em função da vida, em função do outro. Então, é de total importância que a nossa ficha caia, né? E nos comprometamos com a vida, trabalhando, servindo e fazendo valer a oportunidade da vida e da reencarnação, lutando para desempenhar as tarefas que nos foram confiadas e, em forma de agradecimento, trabalhar sem preguiça. Nós temos muitas pessoas que têm preguiça até de comer. Passam o dia inteiro dentro de casa, deitados, assistindo televisão, não tem uma função, não vão, às vezes por preguiça, às vezes por desânimo mesmo. Vocês acham que essas pessoas não têm, a conta da vida não vai chegar para elas? Que tem preguiça de trabalhar, tem pessoas que não trabalham, são sustentadas por outros. Esses serão os desalentados nas próximas encarnações, que vão viver perambulando rua abaixo, rua acima, em busca do emprego, porque tiveram oportunidade nessa e não fazem. Então a conta da vida chega. Chega porque Deus, olha quantas forças da natureza estão se movimentando agora. O vento, o mar, a lua, o universo, tudo em preparação para que o homem viva na Terra. Tudo em harmonia, de forma harmônica, para que a gente respire bem, para que a gente se sinta agradavelmente bem dentro do planeta. E nós vamos viver missão, parados, sem fazer nada, na ociosidade. É lógico que nós estamos infringindo leis. E com certeza vamos ter que prestar contas, e caro, né? Não é fácil não. Continuando, lutando para desempenhar tarefas que nos foram confiadas e em forma de agradecimento, trabalhando sem preguiça, sem medir esforço para a nossa melhoria e a melhoria dos que estão à nossa volta. Pois todos aqueles que são inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E arduamente terão que se reaver com as leis
que foram por preguiça ou desprezo infligidas. Se nós temos saúde, daqui a acolá, todo mundo tem alguma coisa, mas se nós podemos andar, se nós podemos falar, se nós podemos pensar, nós temos que ser produtivos para fazer valer a oportunidade que Deus está nos dando e todo o zelo que Ele tem. É uma forma de agradecimento pela vida, né? Então, que não sejamos como a figueira que secou. Porque a figueira, qual era o objetivo da figueira? Dar frutos. E ali na hora que ele precisou não deu, então ele condena. Isso quer dizer que se nós, que temos tudo para produzir, não produzimos, com certeza não podemos, né? Não queremos ser tratados como pessoas estéreis, inúteis, né? Todos nós temos uma utilidade, todos nós temos uma potencialidade, cada um no seu passo. O que não pode é parar, desprezar e, por preguiça, deixar de realizar algum bem em favor das pessoas necessitadas, né? E de nós mesmo, fazendo ao outro, estamos fazendo a nós mesmos, com certeza, né? No capítulo 25, que eu achei muito interessante também, que é o buscai e o acharei. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então ele diz assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Então, no item 2, buscar e acharei é o mesmo que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Porque todas as vezes que Jesus é um incentivo, é um motivo que ele nos dá. Busca. Porque quando eu vou buscar, eu me ativo. Eu vou buscar porque eu acredito, porque eu estou me impulsionando para frente numa ação para realizar alguma coisa, ou para mim, ou para o próximo. E é isso que Deus quer da gente. Quem vai buscar, vai achar. Vai bater na porta e a porta vai se abrir. Você se apresentou na porta, olha, eu preciso de ajuda. E a ajuda vai chegar. Então é isso que ele nos diz. Se você sai de você mesmo em busca, né, de coisas, pode ser materiais e espirituais, para mim e para o outro, é lógico que o céu vai nos ajudar. É isso que nós precisamos fazer, sair de nós mesmos, ter uma fé ativa, uma vida ativa, sempre buscando a melhoria do outro, de mim mesmo e do outro. Então, buscar e achareis é o mesmo que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Este é o princípio da lei do trabalho, que leva à lei do progresso para que se ponha em ação as forças da inteligência. Olha que coisa mais linda isso daqui. As leis do trabalho nos levam à lei do progresso. E a lei do progresso ao desenvolvimento da inteligência. E é isso que o homem tem realizado desde os primórdios. Desde o homem da caverna, que quando ele percebe, né, que ele pode ficar ali mais tempo, ali já começa a desenvolver a agricultura, que ele começa a fazer as primeiras artes rupestres, que ele começa a escrever nas paredes, né, como se fosse uma sala de aula, os motivos da caça, como que era caçar, sendo ele, os mais velhos, os professores dos mais pequenos, já ensinando a caça. Observe que eles já estão ali desenvolvendo o sentido das coisas, o pensar, né? A intelectualidade. A partir disso, o trabalho que ele sai, ele começa a se defender das tempestades ali, né? Namorar, isso tudo ensinando as criancinhas. Então, vai haver um desenvolvimento, o desenvolvimento da inteligência. E a partir do desenvolvimento das forças da inteligência, o homem
Nos primórdios ele usava a inteligência para quê? Para procurar um alimento, para se defender do clima e dos animais ferozes. Porém, Deus dotou o homem da vontade e do desejo, né? Que é isso que impele a gente ir em busca do algo mais para as nossas necessidades. Então, na sua busca em se melhorar, levando às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência que nos proporciona o que nos falta. Foi isso que aconteceu. O homem foi impelido a descobriu o fogo, começou a se aquecer, mais para frente a roda, e assim foi. O desejo, a vontade, né? Descoberta, com isso aconteceu o quê? A evolução da humanidade. Agora, você já imaginou se esses homens das cavernas tivessem tido preguiça? Não tivessem tido vontade? Nós até hoje estaríamos ainda nas cavernas, tentando se defender do clima, das intempéries da vida, né? Do clima e dos animais selvagens. Mas foi isso, a vontade, o trabalho, a atividade que o homem teve. Nessa busca há um engrandecimento intelectual e o homem começa o quê? A corrigir, se depurar o seu caráter, né? Já começa a separar o bem, o mal, o certo do errado. Olhe a modificação, né, que vai havendo através da inteligência. Com esse crescimento vem os primeiros lampejos para a necessidade da vida espiritual, passando da selvageria à civilização. O progresso que cada um realiza, ele é bem pouco perceptível. E isso vai ocorrer, esse progresso só vai ocorrer o quê? Por causa da preexistência da alma, da reencarnação. Cada encarnação nossa, nós vamos adquirindo um certo conhecimento. Vai sempre guardando alguma coisinha para a próxima. Na próxima, conseguimos algumas, que agrega aquela outra que a gente já tinha, e a gente foi conseguindo, através dos tempos, né, fazer com que a humanidade melhorasse. Porque se não fosse a encarnação, a preexistência da alma, né, a gente ainda estaria hoje ainda nas cavernas. Então, o progresso que cada um realiza é bem pouco perceptível para muitos, como a humanidade poderia progredir sem o processo da reencarnação, né? Sem a preexistência da alma. Sem a reencarnação e a pluralidade das existências, nós ainda estaríamos nas cavernas. A humanidade estaria se renovando incessantemente, tendo que fazer tudo, tendo que recomeçar tudo, aprender tudo, assim ele não progrediria. E assim também com a intelectualidade. Então não haveria o progresso, né? Toda encarnação nos acrescenta sempre algo a mais e gradualmente o homem foi saindo da barbárie para a civilização material e moral. Então, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo isso. E isso só foi acontecendo por quê? Por causa da vontade de cada um de nós. Hoje nós estamos na melhor encarnação nossa. Então, a gente observa que a gente tem muito defeito, tem muita coisa para corrigir, né? A gente percebe pela situação que anda a humanidade. Mas a gente já sabe hoje o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado. A gente já cumpre as leis. Então a gente sabe direitinho o que tem que fazer, né? Se Deus tivesse poupado o homem do trabalho, nossos membros teriam atrofiado. Se tivéssemos ausentado do trabalho da inteligência, ainda estaríamos na infância, ainda estado de instinto animal. Então, o homem começa a ficar em pé quando ele desce das árvores, né? Então, a partir do momento que ele desce para ir buscar o alimento, para buscar a caça, para fazer todas as atividades diárias que ele estava descobrindo, ele fica em pé. Então, foi graças a isso que houve uma modificação no cérebro, nos ossos do homem, para que houvesse a sua progressão, né? A sua evolução. Por isso, o trabalho ele é uma necessidade e disse, procure e acharás.
trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com aquilo que hajas feito. Então, o mérito aqui do que está sendo dito, procura e acharás, né? Trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás dela o mérito. Serás recompensado de acordo com aquilo que tu hajas feito. Então, a nossa recompensa será do tamanho daquilo que eu estou empreendendo, das forças que eu estou movendo para realizar os trabalhos, as atividades da minha vida diária, certo? Também o homem não foi poupado do trabalho das pesquisas, que isso aqui é muito importante. Tudo existe em meio à natureza e cabendo ao homem trazer à tona esse conhecimento e contribuir com o progresso da humanidade. Se tudo nos fosse entregue de mão beijada, os mais preguiçosos iriam enricar, os mais ignorantes seriam sábios, à custa de nada, e poderiam atribuir-se o mérito sem sacrifício nenhum. Então, isso quer dizer o quê? Que tudo existe em meio à natureza. Se Deus tivesse dado tudo pronto para a gente, que mérito nós teríamos? Então, mais uma vez, Deus nos dando lições, nos ensinando, né? Que a força da nossa vontade pode transformar. A partir do momento que o homem desce da árvore, que ele se impulsiona para o trabalho, que ele coloca suas forças para realizar algo em favor de si e do outro, olha a humanidade, como cresceu. Olha tudo que nós temos. Bem, da verdade que tecnologicamente, intelectualmente, nós avançamos bastante, né? Mas o lado moral e o lado espiritual estão deixando a desejar, que a gente não pode deixar de lado. Então, o trabalho das pesquisas é isso que nos dá o conforto hoje de ter uma lâmpada, de ter um celular, de ter toda uma tecnologia dentro da medicina salvando vidas, os remédios, né? Tanta coisa interessante que nós temos que foi feito pela vontade do homem através da inteligência. Então, estão aí produzindo, né? Grandes feitos para a humanidade. Com isso, os espíritos nos mostram que a lei do trabalho nos levará para a evolução intelectual e moral. Ela nos mostra as metas e caminhos que devemos percorrer e com o esforço e sacrifício, nós mesmos retirarmos as pedras e os obstáculos do caminho. Certo? Dessa forma, o plano espiritual, as forças de Deus estarão sempre prontos para nos ajudar. Por isso que ele disse: buscai e achareis. Bater e a porta se abrirá. Então, quando eu me movimento, quando eu me impulsiono, quando eu coloco minhas forças para realizar algo em favor de alguém, de mim, da humanidade, para transformar o bem comum, com certeza as forças de Deus estarão para nos ajudar. Do ponto de vista moral, significa que quando batemos a porta em busca de forças para resistir ao mal, os bons espíritos nos ajudarão. Quando batermos a porta para pedir conselhos, jamais nos serão rejeitados, recusados. Tudo que pedirmos com sinceridade, com fé, com confiança, com fervor e humildade, seremos sempre amparados. Então é isso. Por isso nos diz: bater e abrir-se-vos-á. Procura e achareis. Então, já caminhando aqui para o finzinho, né? Para a gente fechar. É isso, para que a gente não seja, a reflexão é essa: a conta da vida ela chegará. Então, que a gente observe quais as forças que eu estou movendo na minha vida para imprimir coisas boas, para realizar as coisas boas, as oportunidades que Deus está nos dando através da reencarnação, através da vida. Sabe por quê? Para que a gente não chegue lá quando nós retornarmos com as mãos vazias. Vai ser muito triste
com certeza pelos relatos que a gente tem, né, de espíritos que vêm nos dizer que tiveram a oportunidade da vida na Terra e chegaram lá de mãos vazias. Então, é sempre tempo da gente começar. É sempre tempo da gente realizar um bem em favor de alguém, em favor de nós mesmos, da nossa família, no nosso trabalho. Seja o que for, são as pequenas ações que podem transformar a humanidade. E foram as pequenas ações desde o início da humanidade, desde os primeiros escritos nas paredes, que eram feitos para as crianças, mostrando como se realizavam as caças, que começou a transformação. E hoje estamos melhores, né? Com tanta coisa boa a nosso favor, tantas coisas materiais em benefício da gente, para o nosso conforto, que a gente não esqueça do espiritual para não ser como a figueira que secou. Sem estar aqui realizando nada, sem trabalhar em nada, sem produzir nada, sem fazer nada por ninguém, pois a conta da vida virá. E sempre lembrando que enquanto eu não estou fazendo nada, muitas forças estão se movimentando para que eu esteja em pé, para que eu esteja vivendo. Tanto na questão da natureza como as forças espirituais que velam por nós. Porque Deus não nos deixou aqui na Terra e, né, largou aqui e foi embora. Não. Tem sempre um amparato. Então, buscar que nós vamos encontrar. Se o nosso coração for sincero, se a nossa vontade for para realizar um bem para todos. Concluindo aqui, eu peguei uma falazinha do Emmanuel, que ele disse assim: dever de servir. Então ele fala assim: todos nos achamos convocados a entregar a nossa cooperação pelo bem geral. Observando os reinos animal, vegetal e mineral, são milhões de vidas que se sacrificam a benefício do homem. Em todos os reinos, a natureza, ela está aí velando por nós. E por que nós, dotados de inteligência, não vamos produzir nada? Então temos que pensar nisso, naquilo que nós estamos realizando, né? Que forças nós estamos movendo em favor da humanidade, em favor de nós mesmos, da família, da nossa comunidade. Então vamos pensar nisso, né? E para finalizar, uma poesia de Maria Dolores, tão querida: Deus te vê, alma querida. Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura, que tanta vez se vão como sombras errantes no caminho. Chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê a mensagem de bondade com que suprimes os reduzes, as provações, as lágrimas, as cruzes dos que vagam na rua sem ninguém, e te agradece as posses que desprendes no auxílio aos companheiros em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor, e por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos em mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê na palavra com que ensinas, a senda clara e boa, da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir. E determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhe e se revide, o golpe da pedra que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida mortal. E te louva o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo, distinguir, sem alarde, entre as sombras do mundo, a presença do mal.
Deus te vê através da caridade, mas não só isso. Em paz calada e santa, pede alguém que te siga e te garanta na jornada de luz, e por isso onde estás, rujam trevas em torno, sofras humilhações, injúria, cativeiro, tens contigo sublime companheiro, nosso amado Jesus. Então, aonde nós estivermos, Jesus estará. Então, que estejamos, né, com o nosso coração cheio de amor, de vontade. A gente sabe que as dores da vida não são fáceis, né, que durante o dia muitas ocorrências acabam acontecendo na nossa vida, que às vezes doem, mas que a gente lembre que há muito por se fazer, há muitas pessoas que passam por momentos difíceis também. Então, quando a gente tiver naquele momento bem difícil, né, de muita dor, que a gente lembre da oração. A prece faz com que a gente nos eleve, que nós nos elevemos, né, pelo menos ao nosso Criador, e bater na porta e ela vai se abrir. E lembrando, então, o trabalho, a força do trabalho é uma grande oportunidade que nos é dada para que a gente realize, né, através das nossas forças, dos nossos sentimentos, da nossa inteligência, algo de bom em favor da humanidade, para que nós possamos transformar, né, fazer a diferença nesse planeta. Então, que não sejamos como a figueira que secou, né? Sejamos árvores frondosas, mas que produzam belos frutos para continuar a obra do nosso Senhor, né? Então, que Deus abençoe a cada um. Neste momento eu peço que Jesus esteja visitando a cada um de vocês em seus lares, os seus familiares, abençoando, levando a paz, a serenidade, né? Todas as vibrações de sentimentos bons, para que todos nós possamos nos sentir fortalecidos na nossa fé, para que nós possamos, através das nossas forças, realizar algum bem em favor dos que estão necessitados. Deus abençoe a cada um. Um beijo no coração de todos. Até a semana que vem.